Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje numa sala muito especial, que é a sala do Terceirão, para nós continuarmos essa semana especial, a Semana dos Mártires, né? Nós já temos falado, temos visto alguns deles. Hoje, de forma especial, novamente quero levar você a lembrar daquele nosso texto-chave ali no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 37 e 38, diz assim, né? Que muitos dos mártires, eles foram apedrejados. Olha as mortes que eles sofriam, né, gente? Terrível. Apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados e afligidos. Muitos deles andaram pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Se tem alguém, talvez, que fez uma diferença e fez um antes e um depois na Reforma Protestante, inclusive um pouco antes de Lutero, foi um grande homem chamado John Hus. John Hus, ele foi discípulo de Wycliffe, eles andaram juntos e caminharam juntos de fato, mas o que me chama mais a atenção desse John Hus é que ele foi de uma família muito humilde também. Ele ficou cedo, muito cedo, né, na idade, órfão de pai. O pai dele faleceu e foi criado pela mãe. E é interessante porque a mãe tinha um cuidado tão grande com a educação dele, que logo cedo ele foi para a universidade. Apenas ele fez 18 anos de idade, ele foi para estudar na Universidade de Praga. Anos mais tarde, o próprio John Hus acabou se tornando professor e, tempo depois, reitor dessa própria universidade. E um dia, dentro daquela universidade, o bom católico que ele era, né, católico, apostólico e romano também, ele se encontra e se depara com uma das Bíblias traduzidas por Wycliffe no inglês. E quando ele começa a estudar e ler, ele descobre muitas coisas muito interessantes, inclusive uma delas, aquela que seria desenvolvida depois por Martinho Lutero, que era o tema da justificação pela fé. E quando ele vê que ele é salvo não somente pelas obras dele, ou não, aliás, exclusivamente pelas obras dele, mas pela graça de Jesus, o coração dele, diz aqui uma declaração, né, que ele se encheu de alegria e ele declarou: hoje o meu coração está livre e a minha alma, né, disposta a adorar ao Senhor de verdade. Olha que declaração impressionante, né? Conta a história também, um tempo atrás, quando ele era ainda diretor, né, da Universidade de Praga, que dois estrangeiros, dois caminhantes, chegaram vindos da Inglaterra. E quando eles entraram em Praga, que era uma das cidades, que era o centro, né, do papado, inclusive naquela época, esses estrangeiros, eles fizeram dois decênios. Os dois decênios foram colocados na porta da cidade, e em um deles se encontrava o Papa, né, sentado junto com todos os sacerdotes dentro de um convento católico, dentro de uma igreja católica, com toda aquela pompa e o ouro, né, e a majestade que o Papa tinha. E do outro lado, o outro quadro era o quadro de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, montado, né, num burrinho ali, junto com seus discípulos humildes, muitos deles sem chinelos. E a história nos diz que quando Hus ele viu aqueles dois quadros, ele o comparou, ele chegou a declarar que muitas vezes o homem tem tomado o lugar de Deus na adoração. Ele se declarou naquele momento um seguidor de Cristo e se dedicou exclusivamente para a obra do Senhor, ajudando, né, a obra que Wycliffe já tinha começado na tradução da Bíblia. Anos depois, John Hus ele foi levado perante um tribunal do papado romano, né, e acusado de herege. Foi condenado à fogueira. E sabe o que mais me chama a atenção? Que diz que quando John Hus ele foi condenado para a fogueira, aquele homem que foi colocar o fogo, né, para poder ser queimado ali, quando tinha montado a madeira e ele foi amarrado ao poste para poder ser queimado, o homem ele foi colocar o fogo por trás dele. Mas sabe o que Hus falou? Ele olhou para aquele homem e falou assim: olha, se você for colocar o fogo e me queimar, eu preferia que você colocasse aqui olhando nos meus olhos. Uau, gente, que coragem, né? De um homem que estava a ponto de morrer por causa do Evangelho, mas que ele tinha a certeza e a convicção daquilo que ele estava fazendo, defender a causa de Cristo e defendendo a palavra de Deus. A história nos diz que ele morreu na fogueira, queimado, mas cantando. Não se ouviu nenhum grito de parte de Hus, mas se ouviram louvores e cânticos a Deus por gratidão da salvação. Esse exemplo de Hus nos ajuda a entender que o Senhor está conosco em meio à dificuldade também, sempre quando nós estivermos firmes novamente, né, convictos da verdade. E o meu desejo para você nessa manhã, mais uma vez, é que você estude a Bíblia. Eu te convido a lê-la, estudá-la nesse tempo de quarentena, e você ver por que inclusive homens como Hus chegavam inclusive a dar a sua própria vida
por causa de, aparentemente, apenas um livro. Que Deus possa te ajudar hoje, mais uma vez, a fazer essa decisão e o compromisso com Deus e nos ajudar a nos prepararmos para encontrarmos um dia com Ele. Que Deus abençoe o teu dia. Um grande abraço.